Vamos falar de questões ambientais agora em Bauru. O Conselho do Meio Ambiente do município é um dos mais antigos do Brasil. Esse órgão serviu como base até para a formação de outros conselhos em São Paulo e em estados país afora. O Condema de Bauru está chegando aos 40 anos, mas os conselheiros ainda veem muito a ser feito na cidade no setor ambiental. Acontece que o Conselho dá orientações, muitas vezes apresenta projetos, ideias, mas depende do Executivo para que as ações sejam tomadas. Bauru até hoje não conta, por exemplo, com tratamento de esgoto ou um trabalho firme a longo prazo de recuperação de matas ciliares em locais como a bacia do Rio Batalha. Nós conversamos com o pessoal sobre esse assunto e sobre os desafios para os próximos anos. Vem comigo, põe na tela. São 4 décadas que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Bauru, o CONDEMA, serve como base para a formação de grupos de trabalho na maioria das cidades do interior de São Paulo. É o segundo conselho ambiental mais antigo do estado de São Paulo e o terceiro do Brasil. O CONDEMA ele foi crescendo de acordo com o tempo e com os problemas que ocorreram, os ambientais que ocorreram na nossa cidade, as demandas, né? E em meio à comemoração, os membros do CONDEMA discutem as demandas cada vez mais urgentes no meio ambiente aqui no município. Uma delas é o tratamento de esgoto. O CONDEMA sempre quer o quê? A adequação ambiental. Nós temos um problema que temos que resolver. A questão se isso vai ser privatizado ou não, na verdade, isso é uma questão mais política do que uma questão de necessidade do CONDEMA. A gente precisa que seja tratado o esgoto da cidade. Isso não tem discussão. Porém, não dá para a gente fechar o olho com tudo que está acontecendo. Essas coisas não são tão simples. Não é que a licitação já está em início agora, que ela vai exatamente acontecer. Existe um problema jurídico, a gente sabe que isso vai demorar tempos. E o CONDEMA vai ficar cobrando o tratamento de esgoto da cidade, não importa, todo dia se for o caso. Outro fator que se tornou preocupante a partir desse ano é a bacia do Rio Batalha, que praticamente desapareceu nos últimos 5 ou 6 meses. Na verdade, essa ação tem que ser regionalizada. E por quê? Porque a barragem para uso de Bauru é em Bauru, porém o rio nasce em Agudos e aí tem o outro lado de Piratininga, ou seja, tem cidades, ou seja, a gente precisa se compor e a gente precisa sentar numa mesa para melhor fazer tudo isso. Bauru pode fazer onde é Bauru, mas as outras cidades a gente tem que conversar com elas para que isso seja feito. Então parte do problema a gente tem que resolver dessa maneira, que é a mata ciliar. Mas a outra parte são os estudos que estão sendo feitos, muito bem feitos pelo Dr. Ricardo Hirata, que é da USP de São Paulo, que está num projeto, um grande projeto, para a gente saber onde seria o melhor local, como está o nosso subterrâneo, o nosso aquífero, porque a gente viu o caso que alguns poços foram perfurados com baixíssima vazão. Então, assim, qual o problema de tudo isso? Ou o lençol realmente está baixando? Então, esses estudos têm que ser feitos com os pesquisadores e a gente tem que estar, o CONDEMA tem que estar sempre apoiando. E além desses, o CONDEMA busca apontar caminhos para resolver outros problemas ambientais recorrentes em Bauru. Arboviroses em Bauru é muito sério. Arboviroses, doenças virais transmitidas por artrópodes. Então a gente fala de mosquitos e carrapatos. E aí a gente fala de dengue, a gente fala de chikungunya, a gente fala de zika. Então o CONDEMA tem essa visão da saúde. A gente preza muito dentro do CONDEMA a visão de saúde única. O que é saúde única? Saúde única é saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal. No ano de 2024, o CONDEMA se debruçou na questão da coleta seletiva do município. Hoje são 5 cooperativas atuando, nas coletas seletivas de porta a porta e dos novos ecopontos. Então isso foi um avanço muito grande, e o CONDEMA participou ativamente dessas discussões. Acho que a gente faz muito pouco porque precisava fazer, mas pelo menos a gente já está fazendo. A gente tem que olhar, claro que a gente tem que olhar com o copo meio cheio, 40 anos não é qualquer lugar, qualquer cidade que tem isso, mas tem muita coisa na cidade. Nós precisamos trabalhar com lixo, nós precisamos trabalhar com a água, trabalhar com esgoto, nós precisamos trabalhar com a questão da habitação, ou seja, que as ocupações, as áreas preservadas, são muitos os pontos, então, ou seja, a gente vai trabalhar por muitos e muitos anos, com certeza.